Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, claro, o segundo dia de Copa do Mundo. Vamos tentar fazer um apanhado aqui dos 3 jogos realizados de hoje: vitória da Inglaterra, vitória da Holanda e o empate entre Estados Unidos e País de Gales. Antes, aquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Porque vamos falar aqui, tentar fazer um apanhado dos 3 jogos. Sempre dizendo, né? Eu vou passar por aqui no fim de noite no horário brasileiro, já madrugada aqui no Catar, tá? Porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui 2h30 da manhã no horário do Catar, 8h30 da noite no horário do Brasil. Vou tentar sempre fazer isso aqui, não prometo, não sei se eu vou conseguir, porque você fica aqui na correria de um lado para o outro, vai para o treino da seleção, vai para o estádio pegar ali o clima com os torcedores, enfim. Nesse meio tempo tenho tentado assistir os jogos. Hoje, por exemplo, a CBF colocou ali a imagem dos jogos lá na sala de imprensa da CBF, do trabalho da seleção. Enfim, tenho tentado dar meu jeito, dar meus pulos aqui para ver os jogos. Hoje eu consegui ver o jogo da Inglaterra praticamente todo, consegui ver boa parte do jogo Senegal e Holanda, vi o começo e vi praticamente todo o segundo tempo. No meio ali eu estava na entrevista da seleção e vi o jogo dos Estados Unidos contra País de Gales. Então vamos lá, primeiro aqui, se você acha que eu vou vir aqui para ficar dizendo que o jogo é ruim, que o jogo é péssimo, que o jogo é do nível de Campeonato Paulista, aqui não vai ter vez isso, tá? Isso é jogo de Copa do Mundo. Eu costumo dizer, jogo de Copa do Mundo não precisa ser bom para ser bom. Jogo de Copa do Mundo é jogo de Copa do Mundo. Então, e eu gosto, eu passo 4 anos olhando e querendo saber das seleções, acompanhando para poder justamente ver esses momentos. Lógico, nem todas as seleções são seleções tops, mas são seleções que têm algo a dar o seu recado aqui. E dentro disso, algo que eu falei no vídeo de ontem sobre o Catar, acho que vale um pouco para o Irã, né? O Irã tomou 6-2 da Inglaterra, e aí, para quem não acompanha muito, para quem não acompanhou o ciclo do Irã, que fez um bom ciclo, né? Não tão bom quanto o anterior, um ciclo que o Carlos Queiroz, o técnico português, saiu e voltou. Quem acompanhou sabe que o Irã hoje, o 6-2, não exprime realmente a qualidade do time do Irã, ou a falta dela, né? Acho que quando você vê a Inglaterra ganhando de 6-2, você acha, o time do Irã é uma porcaria. E não é uma porcaria, não é top, mas não é uma porcaria. É um time ali da posição dele no futebol mundial. E isso eu estou falando isso para dar os parabéns, estou falando isso para reconhecer a qualidade da Inglaterra no jogo de hoje. Foi uma grande partida da Inglaterra. Também no sistema defensivo, por exemplo, o Maguire fez um grande jogo, um jogador que não vive uma boa fase, muito pelo contrário. O Luke Shaw fez um bom jogo, o Trippier fez um bom jogo. O Maguire tomou a bola nas costas do primeiro gol do Irã ali, mas no geral fez um bom jogo. E do meio para frente a Inglaterra sobrou, a Inglaterra passeou. E aqui eu quero citar 2 jogadores da faixa central, né, o Bellingham e o Declan Rice. Jogaram muito bem, controlando todo o setor. Aliás, até aqui na Copa do Mundo, os jogadores que têm controlado a faixa central têm sido os destaques da partida e têm condicionado o jogo, né? Foi assim ontem no Equador com o Mendes e com o Moisés Caicedo. Foi assim hoje com o Rice e com o Bellingham. Foi assim também no meio do time do Senegal, que eu vou falar daqui a pouco, com o Koyaté, com o Gana Gueye, com o Diatá caindo por ali às vezes. E foi assim também no primeiro tempo, né, do jogo dos Estados Unidos, em especial o Tyler Adams e o McKennie. Então a faixa central, por enquanto, tem condicionado muito os jogos. E mesmo quando o Senegal não ganhou da Holanda, os jogadores de faixa central meio que dominaram aquele setor e Senegal foi bem boa parte do jogo. Mas voltando aqui na Inglaterra, que eu vou falar de Senegal já, uma partida muito boa da Inglaterra, né? Declan Rice e o Bellingham muito bem. O jogo no primeiro tempo começa com a Inglaterra em cima, mas sem conseguir achar muitos espaços.
e aí o jogo para mais ou menos 15 minutos para atendimento do goleiro do Irã, que teve ali um choque de cabeça com o zagueiro, né, e acabou batendo o nariz, ficou muito tempo sendo atendido, depois ele tenta voltar e diz que não dá. Nesse meio tempo o jogo ficou 15 minutos parado. E nesses 15 minutos, acho que quando voltou, a Inglaterra voltou melhor do que estava e o Irã voltou meio descompassado. Quando o Irã acordou para o jogo, tinha tomado 3-0, então, e aí o jogo tinha escapado da mão. Mas a partida muito boa da Inglaterra, com os dois no meio, Bellingham e Declan Rice, com o Kane, que é o centroavante, mas jogando como um 10, como ele costuma fazer no Tottenham, explorando os espaços, jogando por trás dos volantes, e aí Sterling e Saka funcionando muito bem, entrando muito bem na área, aparecendo muito bem na área. O Mason Mount também fez um jogo interessante. Então assim, o 6-2 da Inglaterra, eu até brinquei lá no Instagram dizendo: deixa os meninos brincar, como diz lá aquela música. E os meninos jogaram muito bem, né? Todos eles são novos, mais novos, outros não tão novos. Mas se você pega Saka 21, Bellingham 19, você pega quem mais? Você pega o Rashford, que fez gol no segundo tempo, 25. Então assim, você pega ali jogadores jovens e que funcionaram muito bem, capitaneado ali por um Kane que não fez gol, mas deu 2 assistências e fez o jogo funcionar. Muito boa atuação da Inglaterra contra um Irã que pagou o preço ali daquele desacerto no começo. E aí uma estreia de impacto, né? 6-2 não ainda mais para um time que não é ruim defensivamente. Tomar 6 gols na estreia pode parecer que o Irã é uma porcaria defensiva, e não é. Inclusive o time no ciclo passado era até melhor, mas o time tem um bom padrão defensivo. Vamos acompanhar aí com atenção a Inglaterra, porque chegou aqui ao Catar pressionada, tanto pelas atuações ruins nos últimos jogos, quanto pelo Southgate muito pressionado, por algumas decisões muito contestadas, mas fez uma boa atuação, né? O 6-2 é mais mérito da Inglaterra do que demérito do Irã. Aí depois a gente teve o segundo jogo do dia, que era Senegal e Holanda, e com a ausência do Mané, que a gente conversou aqui no canal, a gente viu ali tipo assim, beleza, sem o Mané não dá para Senegal. E dava. E quase deu, porque se você observar o primeiro tempo, a Holanda teve um pouquinho mais de posse de bola, mas as ações foram meio que ditadas por Senegal, com meio campo de novo muito forte na faixa central, Koyaté e Gana Gueye especialmente, com o Diatá abrindo o jogo pela direita, o Diá dando profundidade. Então assim, foi um meio campo, foi um primeiro tempo num geral equilibrado, mas sempre com a Senegal parecendo tomar iniciativa. E no segundo tempo, essa iniciativa ficou clara que era toda de Senegal. Senegal tem ali 4 finalizações, 2 com certo perigo, outras 2 sem tanto, mas Senegal estava jogando bem melhor que a Holanda. A verdade era isso, a Holanda jogando com 3 zagueiros, com os 2 alas que deveriam subir muito atrás, Dumfries pela direita e o Blind pela esquerda. Então assim, ficava muita pressão no meio campo da Holanda, e o time não conseguiu sair da defesa para o ataque, basicamente. O Memphis Depay começou no banco, entrou no segundo tempo, decisão lá do Van Gaal, e assim a Holanda não conseguia jogar. Senegal, na questão do físico, ganhava as disputas, recuperava a bola e tentava voltar. Na prática, você fala assim, pô, Senegal não sentiu falta do Mané. Não e sim ao mesmo tempo. Por quê? Porque não sentiu falta do Mané para ter mais volume de jogo do que a Holanda, perfeito? Não sentiu, mas sentiu falta do Mané porque algumas jogadas construídas, talvez se tivesse o Mané para finalizar, a história do jogo seria outra. E aí foi o ritmo de jogo na maior parte do segundo tempo todo de Senegal. Essas duas finalizações, uma do Diatá e uma do Gana Gueye, que o goleiro da Holanda fez boas defesas. E aí quando o jogo parecia 0-0, a Holanda acabou fazendo 1-0 aos 40 do segundo tempo.
numa bela metida de bola do De Jong e a cabeçada do Gakpo, que no geral fez um jogo abaixo do que a gente sabe que ele pode, mas fez o gol da vitória e cresceu um pouquinho na reta final. O Mendy falhou para mim, errou na saída de gol, e aí o Gakpo, se infiltrando na área, fez o gol de cabeça. O gol foi um baque muito grande para a torcida de Senegal, que deu um show, e para o time, que ainda tentou chegar ali e ficou rondando a área sem ter nenhuma chance clara, e na última bola do jogo, depois de uma raspada do Jansen, a bola sobra para o Memphis Depay, que bate, avança, entra na área, bate cruzado, o chute sai muito fraco e o Mendy falha de novo. E larga a bola no pé do Klaassen, que tinha entrado no segundo tempo, e ele empurra para o gol. 2-0 Holanda. Não vou dizer que o resultado foi injusto, porque não tem muito isso no futebol. Foi lá e fez os gols, mas o volume de jogo de Senegal deixou Senegal sonhar, deixou Senegal mais do que sonhar. Mostrou para o Senegal que há vida também sem o Mané, especialmente para tentar passar de fase, né? Vai ter o duelo contra o Equador, confronto direto, depois tem o duelo com o Catar e Senegal, aliás, primeiro é Catar, depois é Equador, e o Senegal tem tudo para ganhar do Catar, pelo que o Catar mostrou ontem, mas fica aquele gostinho de que Senegal podia contra a Holanda, e a estreia da Holanda abaixo do que a gente imaginava. Um time, de novo, com dificuldade de sair do modo de defesa para o ataque, um time muito atrás, um time que não conseguiu acelerar, melhorou quando entrou o Kopenmeiers no segundo tempo e o Memphis Depay, mas foi uma estreia abaixo da Holanda, né? Vamos ver a estreia, aquilo tudo o time tem para melhorar. O Van Gaal costuma fazer seus times crescerem e a gente vai olhar. E para fechar aqui rapidinho, gostei muito do primeiro tempo dos Estados Unidos, tá muito bom. O Dest dando opção pelo lado direito, fazendo uma boa dupla com o McKennie, o Tyler Adams distribuindo o time e o Pulisic tendo liberdade para sair do lado esquerdo, para vir trabalhar no meio. Então toda essa movimentação, essa imposição, os Estados Unidos foram bem melhores que o País de Gales no primeiro tempo. O País de Gales no primeiro tempo não conseguiu andar, não conseguiu pressionar, não conseguiu colocar os jogadores para correr, não conseguiu, porque não veio com Keith Moore de titular, veio com um ataque mais móvel e não conseguiu botar esse time para se movimentar. O Bale fez o primeiro tempo horroroso e os Estados Unidos funcionaram muito bem, sempre tentando fazer essa bola chegar ao Pulisic. Numa delas no meio ele recebeu com uma certa liberdade, rolou para o UEA, para o filho do Jorge UEA, entrar no facão e fazer 1-0. E aí o cenário do jogo era, os Estados Unidos vai ganhar esse jogo, os Estados Unidos vão ganhar esse jogo, porque o time de Gales não conseguiu jogar. Só que no segundo tempo, acho que o time dos Estados Unidos, não sei se cansou, não sei se recuou, não sei se passou a defender muito o resultado, e foi dando campo para o País de Gales, mesmo sem conseguir criar praticamente nada. A entrada do Kiefer Moore melhorou o time, um cara para ligação direta, um cara para prender os zagueiros. Mesmo assim, o País de Gales praticamente não teve chance. Teve uma bola, uma cabeçada, depois de uma bola parada que o goleiro tirou no meio do gol, e acabou empatando num lance bobo, num lance tolo da defesa dos Estados Unidos, que foi uma bola espetada para o Bale na área. Ele nem conseguiu dominar muito bem, o zagueiro veio por trás e derrubou. O árbitro estava em cima, marcou um pênalti corretamente, o Bale bateu no canto esquerdo do goleiro e fez. No fim, 1-1, acho que acabou sendo ok dentro do jogo, né? Mas os Estados Unidos jogaram melhor no primeiro tempo do que o Gales jogou no segundo. Então, assim, acho que pelo volume, pelo que produziram, pelas sensações que deixaram, os Estados Unidos talvez merecessem a vitória, mas no fim ficou 1-1, e aí mostrando o poder de decisão do Bale, né, que não fez um grande jogo, mas mais uma vez, ele sofre o pênalti e ele bate, e faz. País de Gales, que não jogava uma Copa desde a Copa de 58 lá, que tomou o gol do Pelé nas quartas de final, 1-0 Brasil, e voltou com um empate que, pelo que produziram, o empate ficou melhor do que de fato o País de Gales conseguiu fazer. Os Estados Unidos, fica aí que talvez a lição que ali com aquela turma na frente, né, o lado direito com Dest, McKennie e o EA,
e o Pulisic dando espaço ali para rodar. Os Estados Unidos tem qualidade, tem talento para de repente decidir o jogo, mas precisa querer decidir o jogo, não parar. Enfim, essa foi a análise aí que eu fiz. Nem sempre vou conseguir ver os jogos por causa da correria. Tenho visto o jogo no celular e aí olha, a internet para e tudo. Mas é isso, vou tentar aqui trazer ao longo dessa Copa aqui uma análise sempre nesse horário aqui. Então a gente tem um encontro marcado mais ou menos 8h30, 9 horas para vir falar aqui do dia da Copa do Mundo. Segundo dia aí, show da Inglaterra. Senegal sendo punida, merecia pelo menos um empate, e o empate 1-1 Estados Unidos e Gales, com os Estados Unidos deixando ótima impressão, especialmente no primeiro tempo. É isso aí, quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo para aquilo tudo que você já sabe. Obrigado demais, os números do canal estão excelentes, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Um abraço, tchau.